Você já se sentiu como se estivesse andando em círculos na sua vida espiritual? Como se cada passo que você tenta dar em direção a Deus fosse imediatamente puxado de volta por dúvidas, cansaço ou até mesmo um sentimento de vazio? Se sim, saiba que você não está sozinho. Hoje, eu quero falar com você que sente que sua fé está parada, que sua vida espiritual não tem mais aquela chama de antes. Neste vídeo, vamos entender o porquê isso acontece e, mais importante, como reacender essa chama que parece ter se apagado. Fique comigo até o final, porque eu acredito que Deus tem algo muito especial para falar ao seu coração hoje. Olhando para nossa jornada espiritual, muitas vezes somos tomados por um sentimento de frustração. Lemos a Bíblia, oramos, vamos aos cultos, mas mesmo assim parece que nada muda. Parece que estamos apenas cumprindo um ritual vazio, sem a presença viva de Deus. Essa sensação de estagnação pode ser um teste da nossa fé, um chamado para algo mais profundo, ou até mesmo um reflexo de áreas que precisamos ajustar em nossas vidas. Mas o que causa isso? Será que é falta de fé? Será que é o peso das circunstâncias? A Bíblia nos dá um exemplo poderoso no livro de Apocalipse, capítulo 3, onde Jesus fala à igreja de Laodiceia: "Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca." Forte, não é? Jesus não quer que sejamos mornos, presos na zona de conforto espiritual. Ele quer que sejamos fervorosos, cheios de vida e paixão por Ele. Mas como saímos desse estado de mornidão espiritual? A primeira coisa que precisamos entender é que o sentimento de estagnação muitas vezes surge quando nossa conexão com Deus se torna mecânica. Oramos, mas não abrimos o coração. Lemos a Bíblia, mas não permitimos que ela leia a nossa alma. Participamos do culto, mas deixamos a mente vagar em preocupações cotidianas. Quando deixamos de nos entregar de verdade, a chama se apaga. É aqui que entra o chamado para um arrependimento genuíno. Arrependimento não é apenas pedir desculpas a Deus pelos nossos erros, mas também decidir mudar o rumo da nossa caminhada. Precisamos buscar o Senhor com intensidade, como Jeremias 29:13 nos ensina: "Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração." Outro ponto importante é reconhecermos que não podemos depender apenas das nossas forças para reacender essa chama. Precisamos do Espírito Santo. Ele é o fogo que queima dentro de nós, trazendo renovação, força e coragem. É Ele quem transforma nossas orações em clamor vivo, quem nos dá entendimento profundo da palavra, quem nos enche de amor por Deus e pelas pessoas. Talvez você se sinta cansado, como se não tivesse mais forças para buscar a Deus. Mas lembre-se, Deus nunca desistiu de você. Ele ainda está ali, de braços abertos, esperando que você volte. Às vezes, tudo o que precisamos fazer é parar, dobrar os joelhos e dizer: "Senhor, eu não consigo sozinho. Renova-me, enche-me do Teu Espírito." Além de reconhecer a necessidade de buscar a Deus com mais intensidade, é essencial analisarmos o que pode estar bloqueando nosso crescimento espiritual. Muitas vezes, a estagnação não ocorre porque Deus parou de agir, mas porque permitimos que distrações tomem o lugar que deveria ser exclusivamente dele. Estamos vivendo em um mundo cada vez mais barulhento, onde a correria, as redes sociais e as preocupações diárias invadem o nosso tempo de qualidade com o Senhor. É como a parábola do semeador, em Mateus 13, onde Jesus fala sobre as sementes que caem entre os espinhos. Ele explica que os espinhos representam as preocupações deste mundo e o engano das riquezas, que sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Isso não significa que devemos ignorar nossas responsabilidades, mas que precisamos priorizar o que realmente importa. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas encontram seu devido lugar. Outro aspecto que pode contribuir para a estagnação é o peso do passado. Muitas pessoas carregam culpas, erros e traumas que as impedem de avançar. Elas sentem que não são dignas de se aproximar de Deus,
como se ele as rejeitasse por seus fracassos. Mas ouça bem, Deus não te vê pelos seus erros, ele te vê pela graça que ele já derramou sobre sua vida. Em Isaías 1h18, ele nos convida: venham, vamos refletir juntos. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Deus não espera que você resolva tudo sozinho antes de se aproximar dele. Ele quer que você venha como está, com suas falhas, dúvidas e medos. É na presença dele que o coração é transformado, que as feridas são curadas, que o fardo é aliviado. Talvez você precise liberar perdão, deixar ir mágoas que te prendem ou simplesmente se perdoar pelos erros que cometeu. Esse é um passo poderoso para romper a estagnação espiritual. Além disso, um fator muitas vezes negligenciado é a necessidade de comunidade. Deus nos chamou para caminharmos juntos, como o corpo de Cristo. Quando tentamos enfrentar as lutas espirituais sozinhos, nos tornamos alvos mais fáceis. Mas quando estamos conectados com outros irmãos na fé, encontramos encorajamento, apoio e oração. Como está escrito em Eclesiastes 4:9 e 10, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo trabalho. Pois se caírem, um levanta o companheiro. Então, se você tem se sentido estagnado, procure se conectar com pessoas que possam te ajudar a crescer. Pode ser um grupo de oração, uma célula ou até mesmo um amigo próximo com quem você possa compartilhar suas lutas. Deus muitas vezes usa pessoas ao nosso redor para nos lembrar de suas promessas e nos fortalecer. Por fim, nunca subestime o poder de louvar a Deus, mesmo nos momentos de dificuldade. A adoração tem o poder de mudar o ambiente ao nosso redor e dentro de nós. Quando Paulo e Silas estavam presos, em vez de se entregarem ao desânimo, eles começaram a louvar a Deus. E o que aconteceu? As cadeias foram quebradas e eles foram libertos. Atos 16, 25 e 26. Isso nos ensina que o louvor não é apenas uma expressão de alegria, mas também uma arma espiritual poderosa contra a estagnação. Agora é hora de você refletir. Quais áreas da sua vida precisam ser entregues a Deus hoje? Quais passos você pode dar para sair dessa estagnação? Deus está esperando para transformar sua vida de uma maneira que você nem imagina. Ele quer reacender a chama do seu coração e te levar a novos níveis de intimidade com Ele. Muitas vezes, a estagnação espiritual também é resultado de uma desconexão com a palavra de Deus. A Bíblia é o alimento que fortalece a nossa alma, mas em períodos de desânimo, deixamos de buscá-la com o mesmo fervor. No entanto, precisamos lembrar que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. É através dela que Deus fala diretamente ao nosso coração, trazendo direção, consolo e renovação. Se você sente que está espiritualmente enfraquecido, pergunte a si mesmo: como está o meu tempo com a Bíblia? Às vezes, buscamos respostas em tantas coisas, mas negligenciamos o lugar onde elas realmente estão. A cada página da Escritura, encontramos promessas que nos lembram que não estamos sozinhos, que Deus é nosso refúgio e que em meio às tempestades, Ele continua sendo nossa rocha firme. Outra coisa que pode estar contribuindo para esse momento de estagnação é a ausência de oração sincera. Orar não é apenas falar com Deus, é abrir o coração sem reservas, é confiar em Ele mesmo quando não entendemos os caminhos. A oração nos liga ao Pai, fortalece nosso espírito e nos ajuda a enfrentar as dificuldades com uma perspectiva celestial. Jesus mesmo nos ensinou em Mateus 7:7: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Talvez você esteja pensando: mas eu tenho orado e parece que nada muda. Esse é um sentimento comum, mas é aí que entra a perseverança. Jesus contou a parábola do juiz iníquo para mostrar que devemos persistir na oração. Mesmo quando não vemos os resultados imediatamente, Deus está trabalhando em silêncio. Às vezes, Ele não muda as circunstâncias, mas muda a nossa maneira de enxergá-las. E por falar em silêncio,
Sabe aquele período em que parece que Deus não está respondendo? Pode ser um teste. É nesse silêncio que a nossa fé é lapidada. Deus não nos abandona, mas nos ensina a confiar em Ele, mesmo quando não ouvimos sua voz tão claramente. Lembre-se de Jó, que passou por um período intenso de sofrimento, mesmo sem entender o porquê, manteve sua fé. No final, ele declarou: "Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Jó 42:5. Talvez você também precise reencontrar o seu propósito no reino. Quando estamos espiritualmente estagnados, é comum nos sentirmos sem direção. Mas Deus nos chama para sermos ativos na obra dele, para sermos luz e sal neste mundo. Pergunte-se: onde posso servir? Como posso usar os dons que Deus me deu para abençoar outras pessoas? Ao servir, experimentamos um senso renovado de propósito e alegria, porque nos tornamos instrumentos vivos do amor de Deus. E, por fim, volte-se para o Espírito Santo. Ele é o Consolador prometido por Jesus, aquele que habita em nós e nos capacita a viver a vida cristã. Às vezes, sentimos que não conseguimos sair do lugar porque estamos tentando na força do nosso próprio braço. Mas o Espírito Santo nos dá poder, direção e coragem. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como está escrito em Romanos 8:26. Talvez você precise parar agora mesmo e pedir: Espírito Santo, renova-me, enche-me novamente, queima em meu coração tudo que não te agrada e faz de mim uma nova pessoa. Esse é o tipo de oração que Deus ouve e responde, porque Ele deseja mais do que qualquer coisa nos ver crescendo e florescendo na fé. A estagnação espiritual não é um ponto final. É um convite para se levantar, para buscar a Deus com mais intensidade e para redescobrir a beleza de viver uma vida plena em sua presença. O que parece ser um momento de pausa pode se tornar o início de um poderoso recomeço em sua jornada espiritual. Se você sente que está espiritualmente estagnado, que tal fazer um compromisso agora mesmo? Comece com pequenos passos. Reserve um tempo para estar a sós com Deus, sem distrações. Leia a Bíblia com calma. Peça ao Espírito Santo que fale com você. Não se preocupe se parecer difícil no começo. A profundidade vem com a constância. E lembre-se, a caminhada cristã não é sobre perfeição, mas sobre persistência. Deus não está pedindo que você tenha uma fé perfeita, mas uma fé sincera. Ele não rejeita um coração quebrantado e arrependido. Pelo contrário, Ele se alegra em nos restaurar, em nos trazer de volta à sua presença. Se este vídeo falou ao seu coração, eu quero pedir que você deixe um like e se inscreva no canal Chama do Versículo. Isso nos ajuda a levar essa mensagem para ainda mais pessoas. E se você quer continuar aprendendo sobre como fortalecer sua fé, assista ao vídeo que está aparecendo agora mesmo na sua tela. Tenho certeza de que ele também será uma bênção na sua vida. Que Deus te abençoe e lembre-se, você nunca está sozinho. Ele está contigo, até mesmo nos momentos mais difíceis. Até o próximo vídeo.